E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, né, vou responder aqui a um comentário protestante, onde o camarada, né, me chamou de burro, né? Diz que eu sou burro porque ele diz, né, no comentário dele que o mais fraco, né, entre eles, o mais fraco, né, protestante, conhece mais da história, né, da igreja cristã do que eu. Olha só que interessante. O mais fraco, né? Entre eles, sabe mais da história da igreja cristã do que eu. Olha só. Aí ele acha que eu sou burro, né? Me chamou de burro. E aí eu deixei, né, a resposta para ele. Que o burro é ele, né? É uma linguagem grosseira, mas se a pessoa vem atacar, então a gente precisa responder, né? Então o burro, eu respondi, é ele. E ainda desafiei ele, né, e desafio, né, os protestantes, o mais forte entre eles, como eu disse no comentário, né? Eu estou desafiando aqui o mais forte entre os protestantes. Qual é o mais forte que você conhece, que você acha que o cara vai me responder? Envie esse vídeo para ele, né? Faça essa caridade. O mais forte entre vocês protestantes, responda a pergunta que eu fiz, né, nesse comentário a esse cidadão que me chamou de burro. Essa é que é a questão, né? Encontra aí o mais sábio entre vocês e me responda, né, esse comentário que eu fiz, a minha resposta. Já que eu não entendo, né, já que eu sou burro, segundo você, né? Mostra para nós nas Sagradas Escrituras as bases do protestantismo. Já que você disse que eu não sei, né, das coisas. Você acha que eu ia vir aqui gravar vídeo sem ter o mínimo, né, de conhecimento? Você acha que eu ia vir aqui colocar aqui a cara, né, para gravar vídeo se eu não conhecesse as Sagradas Escrituras? Então fica aí, né, esse desafio. O mais forte entre vocês me responda, mostrando o fundamento para o protestantismo, que vai ser, né, uma coisa interessante, né? Como isso vai ser, né? O protestantismo explode, né, no século XVI, com a rebelião protestante, a partir de Martinho Lutero, com a Bíblia já formada, que a igreja verdadeira de Cristo, né, moldou as Sagradas Escrituras como a gente tem hoje, para esse grupo, 1500 anos depois, se acharem, né, o dono, né, da cocada preta, né? Se achar o máximo. Meus irmãos, é muito pelo contrário. Se os irmãos protestantes soubessem, né, da verdade, jamais eles seriam protestantes, né? Quem conhece a Igreja Católica jamais, né, deixa a Igreja Católica. Jamais. Então, é isso que eu tenho para dizer, né, a essas pessoas. Ah, você é um burro, você não conhece, né, a história da igreja cristã. É evidente que você está falando do protestantismo. O protestantismo é injustificável, como eu tenho mostrado aqui no canal. Ah, Lutero tinha um pouco de razão. Lutero tinha um pouco de razão, tinha razão até determinado ponto. Depois ele extrapolou. Imagine você começa o seu diálogo com razão, e você desanda, aí você perde a razão. O tamanho da reclamação que você vai fazer, depende do jeito que você vai fazer, você começa com razão e termina, né, sem razão. A vida é assim. Lutero tinha razão na sua reclamação? Tinha. Mas ele não soube fazer corretamente, né? Ele desandou. Largou a mão, né, de lutar pela santidade, pelas vias, né, dolorosa, podemos dizer assim. Largou a mão, né, de fazer a coisa certa, mesmo começando com razão. Reclamação, né, que ele tinha, que era ponto certo. Sim, a igreja precisava fazer a reforma interna, e a igreja fez com os seus homens e mulheres do mesmo tempo de Lutero, que não agiram como Lutero. Veja a diferença, que não agiram como Lutero. Seguiram, né, seguiram
A busca da santidade na via dolorosa, na obediência à igreja. E Lutero não. Lutero começou sua vida buscando a santidade, por essa via dolorosa, eu estou usando esse termo, né? E depois de certo tempo, ele largou mão disso, a ponto de dizer, veja, a ponto de falar nos seus escritos para as pessoas pecarem. Peque e peque fortemente. Mas creia, né? Mais forte ainda. Como assim? Então o sujeito peca fortemente. É esse o Lutero que vocês defendem? Mandando as pessoas pecarem fortemente e depois crer. De onde veio isso nas Sagradas Escrituras? Você se prostituir, você cometer homicídio, você roubar, você adulterar e dizer que crê em Jesus Cristo. Combina? Lutero combina com um cara que é inspirado pelo Espírito Santo, como muitos dizem assim, não, Lutero foi inspirado. Lutero foi inspirado? Você acha que Lutero, pedindo para as pessoas pecarem e pecar fortemente, isso é uma inspiração divina? Meus amigos, então é por isso que eu sou católico. Aí quando você vê um comentário desse, né, com esse ataque, né, pessoal, você é um burro, não conhece a história. O menor, né, o mais fraco entre nós sabe mais que vocês. Será que sabe mesmo? Será que Lutero foi inspirado mesmo pelo Espírito Santo para incentivar as pessoas a pecarem e pecarem fortemente? Então veja, meus irmãos, essa que é a verdade. Lutero começou o seu protesto com razão, mas não soube fazer corretamente, né, essa reclamação. E perdeu, né, a razão. Perdeu a razão. Porque ele largou mão de buscar a santidade, porque tinha os seus problemas, né, pessoais, a sua luta pessoal. Ele abriu mão, interpretando um texto bíblico a seu bel prazer. O justo viverá pela fé. Ele acrescentou a palavra somente, e aí não quis mais buscar a santidade pelas vias, né, dolorosas, buscando, lutando pela santidade. Então, já que o justo, segundo ele, vive pela fé somente, então o sujeito pode pecar fortemente, mas se tiver fé fortemente também em Cristo, já está justificado. É esse, né, o lema do pai do protestantismo. Aí a pessoa vem dizer que eu não sei a história, eu não conheço a história. É exatamente por eu conhecer a história que eu jamais vou sair da igreja para ir para o protestantismo, né? Como eu disse, procura nas Sagradas Escrituras aonde alguém pode se tornar bispo por conta própria, aonde alguém pode se tornar bispa por conta própria. Está cheio de texto dizendo, olha, Deus não aprova aqueles que se faz por conta própria. Lutero, quando rompeu com a igreja, instituiu pessoas, né, para ser ministro da sua igreja nova. Com que autoridade Lutero fez isso? O rei Henrique VIII rompeu com a igreja porque queria casar de novo, então ele tomou a igreja para ele, a igreja da Inglaterra. Aí eu fico pensando, e essas ramificações que saíram da igreja do rei Henrique VIII? Está ligada aonde? Da igreja de Cristo. Se rompeu porque o cara queria casar de novo, né? O caso do rei Henrique VIII. E assim, meus irmãos, sucessivamente. O protestantismo traz em si a semente da divisão. Um pastor não concorda com o outro, ou tem inveja do outro, porque o outro está enriquecendo, ele vai simplesmente funda a própria igreja. Onde tem base bíblica, meus irmãos, para isso? E eu não conheço a história, eu não sei da história, entendeu? Então veja, a desculpa de que Lutero viu as coisas erradas na cúria, né, da igreja, e por isso, né, criou essa rebelião, é só uma desculpa, né, esfarrapada, porque outros na sequência já fizeram o mesmo com Lutero, né, romperam com Lutero e fundaram a própria igreja, e assim sucessivamente. E enquanto a gente está conversando aqui nesse vídeo, tem camaradinha indo lá na igreja, lá no cartório, registrar a sua própria igreja. Só fica no protestantismo quem não conhece a história, o mínimo da história. Então veja, meus irmãos, o protestantismo, né, é um mal nesse mundo, faz mal, né, ao evangelho, porque dilui o evangelho. A gente vê ex-protestantes, pastores, né,
ex-pastores protestantes vindo para a Igreja Católica e dando esse testemunho do que ele vê lá dentro, a rivalidade que ele vê lá dentro. Lá dentro é o quê? É uma carreira. É uma carreira. Né? O cara tem que ser grande, o cara tem que ter carrão, o cara tem que ter mansão, ter fazenda. Né? É palestra por cima de palestra, né? Visando o quê? Os bens materiais. E o sagrado é pesado de pé, é pisoteado de pé. Com o pretexto de estarem com a Bíblia na mão. Nós estamos com a Bíblia na mão. A Bíblia é um texto da Igreja Católica. A Bíblia é um texto, né? É um instrumento da Igreja de Cristo. Aí vocês pegaram e banalizaram, né? As Sagradas Escrituras. Aí ficam apavorados, né? Ficam nervosinhos quando escutam a verdade. Né? Eu estou falando aqui para esses que fogem da verdade como o diabo foge da cruz. Né? As pessoas fogem da verdade como o diabo foge da cruz. Não querem admitir que Cristo fundou só uma igreja, porque daí, como é que ele vai explicar para os seus, né, fiéis milhares e milhares de denominações protestantes, independentes, usufruindo do bom e do melhor com a Bíblia na mão, e dizendo, olha, a Bíblia é a única regra de autoridade. E eu digo, para nós católicos, a regra de autoridade é Cristo. É Cristo, né? A nossa autoridade máxima é Cristo. Não, mas você está dizendo que que os protestantes rejeitam os profetas. Vocês rejeitaram a igreja de Cristo, e isso não é rejeitar os profetas? É claro que é rejeitar os profetas. No último vídeo eu falei isso, né? Que eles rejeitam os profetas. É lógico que os rebeldes né, rejeitam, né, os profetas. Principalmente os profetas do Novo Testamento. Onde a gente vê no Novo Testamento uma igreja hierárquica, né, organizada. A gente vê os apóstolos mostrando a sua jurisdição sobre toda a igreja, né, primitiva do primeiro século. A gente viu os apóstolos quem instituíam. Não havia nenhum sinal de igreja independente. Por que o protestante não tem essa honestidade de dizer isso? Olha, lendo as Sagradas Escrituras, você vê alguma igreja independente dos apóstolos que não respondiam aos apóstolos? Não, era uma igreja só. Ah, Miguel, vem sempre aquele comentário de, Miguel, mas as 7 igrejas de Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse é a mesma igreja católica. É a mesma igreja. É uma igreja só. João escreveu para as 7 igrejas. Veja só. É uma igreja única sob a jurisdição dos santos apóstolos. Quem fundou aquelas igrejas? Está no Novo Testamento. Quem fundou as igrejas e quem escreveu para aquelas igrejas? Um único apóstolo. Se cada igreja daquela fosse independente dos apóstolos, eles não iriam receber a carta dos apóstolos. Eles não iam receber. Por exemplo, no protestantismo, se Silas Malafaia escrevesse uma carta para o protestantismo, para cada igreja, dando recomendação, quantas igrejas iriam, né, receber essa carta de Silas Malafaia? Quantas? Será se todas? Não. Né? Edir Macedo escrevesse uma carta para os protestantes se unirem, para cada igreja recomendando, dando as diretrizes. Quantas igrejas iriam acatar essa carta de Edir Macedo? Eu estou falando aqui esses líderes mais conhecidos, né, do protestantismo. Quantas ia acatar? Né? Entende, meus irmãos? Então é sempre assim. Eles acham que as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, eram igrejas independentes. Não, é uma igreja só sob a jurisdição dos apóstolos. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar nesse vídeo, né? Dando essa resposta respeitosa a esse cidadão que me chamou de burro, e eu devolvi a provocação a ele, né? E fiz esse desafio para ele e para qualquer protestante que tenha, né, essa capacidade de nos mostrar nos textos bíblicos a sua base para se tornar bispa por conta própria. A gente vê bispa por aí, né, no meio de protestante. Bispo por conta própria. Reverendo, pastor, todo tipo.
milhares e milhares de igrejas independentes uma da outra, concorrendo uma com a outra. Independentes uma da outra. Onde a gente vê isso, né, no texto bíblico? Em canto nenhum. Agora a gente vê o texto bíblico fechado com a Igreja Católica, porque, como eu falo para os protestantes no comentário, foi a própria Igreja Católica quem moldou as Sagradas Escrituras. Então é uma peça indispensável para a Igreja Católica. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, esse tripé. E os protestantes quebraram isso aí, né? Rejeitam a Igreja de Cristo. Aí fica agoniado, dizendo, não, mas está dizendo que a gente rejeita os profetas. Se vocês rejeitam, né, o magistério da Igreja de Cristo, né, dos santos apóstolos, se vocês rejeitam a Igreja, vocês estão rejeitando o quê? É evidente que estão rejeitando, né, os profetas, rejeitando Deus, rejeitando a autoridade que Deus deu, né, aos homens. É lógico que estão rejeitando. Isso é próprio, né, dos rebeldes, quando a gente vê nos textos bíblicos. Isso é próprio, né, da pessoa que é rebelde. Aí confunde tudo, deforma tudo, cria uma narrativa falsa contra a igreja. Aí diz, você que não sabe da história, é você que não sabe, é nós católicos que não sabe, né? É nós católicos que não conhecem essa história do protestantismo. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.